O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu nesta terça-feira reabrir a fase de coleta de provas de duas ações contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. As ações tratam da invasão, durante as eleições de 2018, do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro no Facebook. Invasores mudaram o nome do grupo para Mulheres com Bolsonaro 17 e excluíram seus administradores, além de terem feito publicações para elogiar o então candidato à presidência e apagarem os comentários críticos a ele. Com a decisão, o TSE volta a apurar o caso para tentar determinar quem invadiu o grupo e somente numa segunda etapa vai julgar se existem elementos contra a chapa que elegeu Bolsonaro e Mourão. O voto de desempate a favor da reabertura da fase de coleta de provas coube ao presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. Durante a sessão, Barroso ressaltou que é gravíssimo invadir uma página para desvirtuar as mensagens. Thaís. Então, Paulo, essa ação aí, na prática, essa reabertura, ela está sendo feita para ver se eles chegam o indivíduo que determinou essa invasão aí nesse site. Vai ser ótimo se isso acontecer, porque aumenta as chances de mais um hacker ser punido e, principalmente, se as informações forem compartilhadas com os inquéritos afins que já estão correndo na justiça. Mas, dificilmente, essa reabertura dessa ação vai afetar a situação do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, porque a questão é a seguinte: como é que você vai provar que o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão tinham conhecimento desse ataque cibernético, essa transformação de uma coisa que falava sim e passou a falar não? Como que vão saber que que eles estavam mancomunados? E mesmo que isso seja verdade, coisa que eu acho improvável, mesmo que isso seja verdade e mesmo que isso seja comprovável, como é que você vai provar que a transformação, essa fake news, atenção, Constantino, que isso é fake news. Como é que você vai provar que essa fake news, essa deturpação, essa mentira interferiu no resultado da eleição? Não há meios de aferir isso. E não podemos esquecer que, a gente já falou isso aqui, para você caçar uma chapa presidencial pelo TSE, isso requer provas muito robustas, né? Equivale a você dar para 4 votos, para 4 desembargadores, o poder de destruir o voto de 57 milhões de brasileiros. Então, não é pouca coisa, as provas têm que ser muito robustas, não me parece que é o caso de nenhuma dessas duas ações aí. Josias. É muito pequena, é quase inexistente a chance de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por conta dessas duas ações que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu reabrir para coleta de prova. Essas duas ações se referem ao mesmo episódio, a invasão de um site de mulheres anti-bolsonaristas na campanha de 2018. Para que todos entendam o que está se passando ali, eu vou tentar resumir o caso. A invasão desse site das mulheres foi investigada por um inquérito policial instaurado na Bahia. O relator do processo no TSE, o ministro Og Fernandes, requisitou cópia desse inquérito. Descobriu-se, ao analisar o material, que não havia a realização de prova pericial no inquérito feito lá na Bahia. Os autores da ação pediram que fosse feito no TSE a perícia que a polícia baiana não fez. O objetivo é saber se a campanha do Bolsonaro está por trás desse hackeamento. É o único objetivo dessa perícia feita no âmbito do TSE. O relator, o Og Fernandes, que é um ministro do STJ, que dá expediente também no TSE, ele indeferiu a realização dessa perícia. E depois ele julgou improcedente o pedido, as ações, por falta de provas. Então, ele indeferiu a realização da prova pericial e depois considerou que não havia elementos de prova para que a ação prosseguisse e determinou o arquivamento, ou votou a favor do arquivamento da ação. Nessa votação apertada aí de 4-3, a maioria dos ministros entendeu que não é possível você negar a realização da prova e depois julgar as ações improcedentes por falta de prova. Então, só por isso é que a maioria apertada, 4-3, decidiu abrir para realizar a perícia, para você, afinal, saber se tem ou não tem prova. Daí a cassação vai a uma distância imensa.
Porque ainda que se confirmasse, e não há nenhum indício de que isso vai ocorrer, mas ainda que se confirmasse que a chapa do Bolsonaro estivesse por trás dessa invasão ao site das mulheres, para mudar o conteúdo, isso seria necessário depois você provar que esta modificação de conteúdo no site seria suficiente para mudar o resultado de uma eleição presidencial, para alterar a opinião de milhares de eleitores, o que parece muito improvável. Portanto, a chance de cassação da chapa nessas ações, ela é inexistente. O que mais inquieta o presidente é que há outras ações. Tem lá mais meia dúzia de ações, 2 delas mais complicadas do que essa, mas nessas ações aqui, a chance de cassação é inexistente. Constantino. Paulo, já vou entrar na questão do TSE, só quero destacar aqui a maior fake news de todas que eu vi recentemente, chamadas de Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, de que manifestações democráticas contra o governo, né, aquelas que eram compostas por antifas, torcida organizada e comunistas pedindo ditadura do proletário, versus atos antidemocráticos que eram a favor do governo, porque tinha meia dúzia com uma placa lá de AI-5. Então isso é fake news e deliberado, e vindo pela mídia mainstream. Sobre o TSE, eu disse antes, rapidinho, né? É uma aberração. É ridículo você imaginar que esse site, que ninguém sabe nem o nome, Mulheres Unidas e tudo, que foi hackeado, mudou o resultado da eleição. Imagina, foi isso. Agora entendemos por que o Bolsonaro teve quase 58 milhões de votos e venceu Fernando Haddad. Foi por causa desse grupo aí. E também teve a participação do presidente, que estava internado após levar uma facada que quase tirou sua vida nessa época. Então, tudo isso é bizarro, é ridículo, não deveria ser sequer notícia, né? Por que me preocupa aí? Por que eu não durmo tranquilo? Apesar do que eu acho que, no caso aí, o Josias nem fica tranquilo. Acho que talvez ele gostaria da hipótese de que isso pudesse dar em alguma coisa, né? Porque nós vivemos num país que tem STF, que abre inquérito ilegal e depois no plenário concorda que pode continuar mesmo assim. É um vício de origem, vamos embora, toca a ficha, porque interessa a gente agora manter esse troço. Nós temos um STF que também pratica prisão arbitrária, que depois de 4, 5 dias o preso e o seu advogado sequer sabem o motivo da prisão, né? Isso é estado policialesco. Então, nesse contexto, olhando a floresta em vez da árvore, é óbvio que preocupa qualquer coisa no TSE, porque a gente sabe que tem uma turma poderosa, o establishment, que não engoliu o resultado das urnas e que está querendo reverter no tapetão, né? Então, nesse contexto, qualquer coisa que venha do TSE alimenta, sim, um clima conspiratório golpista, porque a gente sabe que está lidando com gente que, mal ou bem, não está incomodado de seguir adiante com o inquérito ilegal e prender gente que não é acusada de crime algum. Então, a gente está vivendo num momento de exceção, num Brasil diferente, onde as leis não valem tanto mais assim, até porque o guardião da Constituição é o primeiro a rasgá-las. Então, me desculpa discordar do Josias, talvez isso dê até algum alento, alguma esperança a ele, mas daí pode sair coisa assim, mesmo sendo bizarro. Você, Josias? Eu não sei, o Constantino, nós temos um fetiche qualquer aí, ele acha que eu quero derrubar o presidente da República. Primeiro, eu não tenho esse poder todo. Em segundo lugar, já esclareci ao Constantino, numa ocasião aqui, ele me enxerga como um grande esquerdista, leninista. Eu já expliquei para ele que o meu ista é outro. Eu sou jornalista. Agora vou dar uma informação ao Constantino, que eu não gosto de falar sobre isso, mas vou falar porque ele está insinuando que eu estou querendo derrubar o presidente. Eu, Constantino, nas eleições presidenciais, eu nem voto. Eu não voto em nenhum candidato à presidência da República, porque eu quero ter depois a liberdade para criticar, para analisar o governo com o distanciamento adequado. Então eu falo, não vou nem votar, que é para não me comprometer com nenhum dos candidatos. A esse ponto eu chego, Constantino, a esse ponto eu chego, na minha pretensão de depois analisar os fatos com a devida isenção, com a isenção que um jornalista deve ter. Eu não quero derrubar o presidente, Constantino, pode ficar tranquilo. O meu desejo é o contrário disso. O que eu desejo é que o presidente Bolsonaro faça um governo exemplar, que ele honre os 57,7 milhões de votos que recebeu e que deixe os seus eleitores tão satisfeitos que seja reeleito em 2022. Eu quero o bem do Brasil. O presidente não tem feito isso, o que me obriga, como jornalista,
usar as coisas que ele faz, mas não com gosto, não. Pode ficar tranquilo, Constantino. Saiba, não é com gosto que eu critico o presidente, não. Constantino. Josias, isso aí a gente deixa o público julgar, né? Uma certa obsessão, uma certa tara até, que alguns percebem. Sobre o ser jornalista, né? Encher a boca para falar isso não me incomoda muito, não. O que mais tem aí é militante disfarçado de jornalista, né? Fazendo torcida. E o não votar não garante nenhum tipo de isenção, Josias. Um voto sobre 100 e tantos milhões não vale nada. É muito mais impacto depois a torcida mascarada de análise que muitos fazem. Né? Então, isso aí não me comove. Você me chamou de assessor de imprensa do governo, eu tomei a liberdade, então, de responder à altura. Você acha que engana alguém, parabéns, durma tranquilo com isso. Mas acho que o público percebe. Josias. Não chamei, não. Se a carapuça serviu aí, eu lamento, mas é você que tinha dito que o New York Times não merecia crédito porque alguém lá elogiou o Fidel Castro. E aí eu fiz a comparação. Você aqui elogia o presidente diariamente. E eu fico tranquilo com essa avaliação que você faz. As pessoas olham e elas fake news, nós estamos vendo ao vivo, as pessoas que nos acompanham, deixa eu falar um pouquinho, Constantino. As pessoas que nos assistem, que nos ouvem, elas fazem essa avaliação. E eu estou tranquilo, porque eu tenho até visto aí avaliações, quando são críticas eu observo e vejo se são procedentes, eu costumo levar em conta. Quando são elogiosas, eu passo adiante. Mas eu tenho observado aí as análises que têm sido feitas. Estou tranquilo quanto à avaliação que se faz em relação ao que eu digo aqui. Agora, é como você diz, as pessoas analisam. Então, se você elogia cotidianamente o presidente, você tem o direito de fazer isso, você faz essa avaliação. Eu faço uma avaliação um pouco diferente. Eu respeito a sua. Se você puder respeitar a minha, estaremos de bem. Rodrigo Constantino, você nunca elogiou o presidente? Constantino, você nunca elogiou o presidente. Motivo, eu já fiz várias críticas. Não tenho nenhum problema, não. Por enquanto, não encontrei motivo. Se tiver, aí eu vou te avisar. Olha, Constantino, hoje eu vou elogiar o presidente. Presta atenção.